O vento frio varria o vale, trazendo consigo o murmúrio distante de uma guerra invisível. No centro da clareira, Akio, o jovem samurai, mantinha-se imóvel diante da lâmina cravada na terra, uma herança de seu pai, símbolo de tudo que jurara proteger. Mas agora, o aço refletia mais do que sua imagem. Nele, via o reflexo de suas dúvidas, de sua raiva, de uma ansiedade que crescia como tempestade interna. O que ele estava prestes a perder não era apenas a honra do clã, mas a própria essência de sua alma. A cada respiração pesada, sentia o peso do fracasso pendendo sobre seus ombros como um manto encharcado pela chuva. O medo não vinha do inimigo externo, mas de suas próprias limitações, a sensação de não ser suficiente, de não controlar os próprios pensamentos, de ser consumido por emoções que não compreendia. O passado sussurrava: "Você não é digno." O futuro gritava: "E se falhar de novo?" Entre esses dois abismos, Akio lutava para encontrar solo firme. A urgência era interna, sutil e brutal. O vazio crescia quando lembrava do olhar decepcionado dos mais velhos, do silêncio da aldeia ao seu redor. O tempo parecia deslizar como água entre os dedos, e cada escolha errada era uma cicatriz a mais. O medo da perda se transformava em raiva contra si mesmo, e a ansiedade era uma sombra que o perseguia mesmo ao amanhecer. No fundo, ele sabia: se não enfrentasse esse conflito, perderia não apenas batalhas, mas a si mesmo. E, para um samurai, essa era a derrota mais irreparável. Naquela noite, o céu parecia pesar sobre Akio. As estrelas, distantes e indiferentes, observavam seu dilema silencioso. Ele se recordava das histórias de guerreiros que sucumbiam ao medo, que perderam a si mesmos antes mesmo de perderem a vida. O medo da vergonha era tão cortante quanto a lâmina de um inimigo. O suor frio escorria por sua nuca, enquanto ele revivia em sua mente cada erro cometido, cada palavra não dita, cada promessa quebrada. O silêncio da noite era interrompido apenas pelo som de seu próprio coração, pulsando forte, como um tambor de guerra anunciando perigo iminente. Akio sabia que, se não encontrasse uma saída, seria consumido. O medo de decepcionar sua família, de não honrar o nome de seu pai, de ser visto como fraco pelos companheiros, tudo isso o corroía por dentro. Era como se carregasse uma rocha invisível, pesada demais para ser movida, mas impossível de abandonar. A cada tentativa de se livrar desse peso, sentia-se mais preso, mais sufocado. A ansiedade se manifestava como um nó no estômago, uma inquietação constante que o impedia de dormir, de pensar, de agir com clareza. A raiva, por sua vez, era um fogo que ameaçava consumir tudo ao redor. Raiva de si mesmo, por não ser capaz de controlar as próprias emoções. Raiva do destino, por colocá-lo diante de desafios tão grandes. Raiva do tempo, que parecia correr mais rápido a cada dia, levando embora as chances de redenção. E, no fundo, uma tristeza profunda. A tristeza de quem sente que está à beira de perder tudo aquilo que mais valoriza. O conflito de Akio era o conflito de todos os homens e mulheres que já caminharam sob o peso das expectativas, do medo do fracasso, da necessidade de provar seu valor. Era a luta silenciosa travada nos recantos mais escuros da mente, onde os maiores inimigos não empunham espadas, mas sussurram dúvidas e alimentam inseguranças. Ali, diante da lâmina cravada na terra, Akio compreendia que o verdadeiro campo de batalha era interno, e que, para vencer, precisaria enfrentar a si mesmo com a mesma coragem com que enfrentaria qualquer adversário externo. No Japão feudal, a batalha interna era reconhecida e cultivada como parte essencial do caminho do guerreiro. Entre os registros preservados nos pergaminhos do clã Osokawa, encontra-se o conceito de Mushin, a mente sem distração, vazia de pensamentos inúteis, livre de medo e dúvida. O Mushin não era apenas uma técnica de combate, mas um estado de espírito almejado por todos que empunhavam a espada. Era a busca por uma mente clara como a superfície de um lago ao amanhecer, onde nenhuma perturbação interna pudesse distorcer o reflexo da realidade.
O lendário Miyamoto Musashi, mestre invicto em duelos, escrevia em seu tratado: "O verdadeiro inimigo não está diante da lâmina, mas dentro do próprio peito." Dizem que Musashi passava horas meditando à beira do rio, contemplando o fluxo da água, buscando silenciar o turbilhão interno antes das grandes batalhas. Para ele, a serenidade era a verdadeira força do samurai, pois só aquele que domina a si mesmo pode agir com precisão e coragem quando o caos se impõe. Em seus escritos, Musashi descrevia como, nos momentos decisivos, a mente deveria ser como o céu aberto, receptiva, mas não apegada a nenhum pensamento, pronta para responder ao inesperado sem hesitação. Os monges Zen, que muitas vezes orientavam guerreiros em suas jornadas, ensinavam que a mente presa ao passado ou assustada pelo futuro jamais conheceria a paz do presente. Eles guiavam os samurais em práticas de meditação, respiração e contemplação, para que aprendessem a observar seus próprios pensamentos sem se identificar com eles. Assim, o guerreiro aprendia a reconhecer o medo, a dúvida e a raiva como nuvens passageiras, incapazes de alterar a essência do céu interior. O treinamento era rigoroso: sentar-se em silêncio, suportar o desconforto, observar o fluxo incessante da mente até que, pouco a pouco, o ruído se dissipasse e restasse apenas a presença plena. Os samurais, então, aprendiam a cultivar o zanshin, a plena atenção, o espírito desperto, pronto para perceber até o menor movimento. Era a arte de estar inteiro no agora, mesmo diante da tempestade. Zanshin não era apenas vigilância em combate, mas uma postura diante da vida. Olhos atentos, coração tranquilo, mente aberta. Nos dojos, mestres testavam seus discípulos com ataques inesperados, exigindo que mantivessem a postura e a presença, mesmo sob pressão. O menor desvio de atenção era corrigido com palavras firmes ou um simples toque do bastão de bambu, lembrando que a verdadeira batalha era contra a distração e o automatismo. A tradição japonesa reconhecia: nenhuma vitória externa é possível sem a conquista do próprio espírito. Os registros dos clãs, os poemas dos monges e os relatos dos generais convergiam para a mesma verdade: o domínio da mente era o fundamento de toda a grandeza. O Bushido, o código de honra dos samurais, exigia coragem, retidão e compaixão, mas também disciplina mental, a capacidade de agir sem ser escravizado pelas emoções. Era comum que guerreiros, antes de grandes batalhas, buscassem templos ou jardins silenciosos, onde pudessem alinhar corpo, mente e espírito. Ali, entre o som do vento e o aroma do incenso, preparavam-se para enfrentar não apenas o inimigo externo, mas, sobretudo, a si mesmos. Assim, ao longo dos séculos, a filosofia samurai moldou gerações de homens e mulheres que viam na luta interna o maior de todos os desafios. O legado desses ensinamentos ecoa até hoje, lembrando que a verdadeira maestria não está em vencer o outro, mas em conquistar a si mesmo, instante após instante, respiração após respiração. O sol começava a se erguer além das montanhas, tingindo o céu com tons dourados e rubros. Akio, carregando o peso de suas angústias, atravessava a ponte de madeira que levava ao antigo templo de pedra, envolto pela névoa matinal. O silêncio era cortado apenas pelo leve som dos passos sobre a madeira e pelo sussurrar dos pinheiros. O sol começava a se erguer além das montanhas, tingindo o céu com tons dourados e rubros. Akio, carregando o peso de suas angústias, atravessava a ponte de madeira que levava ao antigo templo de pedra, envolto pela névoa matinal. O silêncio era cortado apenas pelo leve som dos passos sobre a madeira e pelo sussurrar dos pinheiros. Ali, entre as estátuas de antigos guardiões, repousava o mestre Takeda, um samurai que há anos trocara a espada pela sabedoria do Zen. Takeda aguardava, sentado sobre o tatame de palha, olhos semicerrados, as mãos repousando como duas folhas sobre o lago imóvel do seu colo. Ao ver Akio, não sorriu nem se moveu, apenas inclinou levemente a cabeça, como quem reconhece um visitante esperado há muito tempo.
O que traz um jovem guerreiro a este templo antes que o mundo desperte? Perguntou o mestre, sua voz tão serena quanto o vento sobre o bambuzal. Akio hesitou, como se suas dúvidas pesassem mais do que a armadura que não usava. Sinto que perdi o caminho. Carrego uma batalha dentro de mim, maior do que qualquer duelo que já enfrentei. Meu espírito está dividido. Takeda fechou os olhos por um momento, inspirando fundo o ar puro da manhã. A lâmina mais afiada não corta a si mesma. Por que busca destruir o que só precisa ser compreendido? O discípulo permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras que soavam como enigmas. O mestre então se levantou com a leveza de um galho ao vento e, caminhando entre as pedras cobertas de musgo, apontou para um jardim onde gotas de orvalho reluziam sobre folhas de carvalho. Veja aquelas gotas. Elas não lutam contra a folha, nem tentam permanecer no ar. Apenas aceitam o momento, sem medo de cair ou de secar ao sol. Mushin não é a ausência de emoção, mas a liberdade de fluir como a água. O cheiro terroso do jardim invadiu os sentidos de Akio. Ele sentiu, por um instante, a dissolução de suas barreiras internas. O mestre se aproximou, tocou-lhe o ombro e disse em voz baixa: "Você veio buscar controle, mas talvez precise aprender a soltar. O verdadeiro poder do samurai está em aceitar o que sente, sem se tornar prisioneiro disso. Só então a mente se torna clara e o caminho se revela." Takeda conduziu Akio até um pequeno lago, onde carpas nadavam lentamente sob a superfície espelhada. O mestre pegou uma pedra e a lançou suavemente na água. Ondas se formaram, expandindo-se em círculos perfeitos. Assim são os pensamentos e emoções. Surgem, perturbam a superfície, mas logo se dissipam. Não tente impedir as ondas. Observe-as e verá que a água sempre retorna à calma. O jovem samurai ajoelhou-se à beira do lago, contemplando seu próprio reflexo distorcido pelas ondas. Takeda sentou-se ao seu lado, e juntos permaneceram em silêncio, ouvindo o canto distante de um pássaro e o som ritmado da água. O mestre então falou: "Quando o medo vier, acolha-o. Quando a raiva surgir, reconheça-a. Não lute contra o que sente, nem se apegue ao que deseja. O caminho do guerreiro é atravessar a tempestade sem perder o centro." Akio sentiu uma lágrima escorrer, não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez, compreendia que não precisava vencer a si mesmo, mas aprender a caminhar ao lado de suas sombras. Os portões do templo se abriram para o início de uma nova jornada, não contra si mesmo, mas rumo à reconciliação com sua própria essência. O treinamento de Akio começou no silêncio, onde cada respiração era um convite à atenção e cada sensação um portal para o presente. Takeda orientava-o a sentar-se sob o pinheiro, sentindo o peso do próprio corpo e o fluxo do ar entrando e saindo de seus pulmões. "Observe o que surge", sussurrava ao menestre. "Não se agarre, não rejeite." Ao longo dos dias, Akio percebeu que sua mente era como o lago do templo, calma em certos instantes, tumultuada quando pensamentos e emoções o atravessavam. Takeda explicava: a mente humana, quando não treinada, é dominada pelo que hoje chamam de modo padrão, a tendência a vagar pelo passado ou projetar-se no futuro. Esse modo padrão, agora conhecido na psicologia moderna como DMN, Default Mode Network, é o responsável pelos diálogos internos incessantes, pelas preocupações e ruminações. O mestre, sem conhecer os nomes científicos, já ensinava o que a neurociência viria a confirmar séculos depois. A mente precisa ser domada com presença e intenção. Takeda mostrava como a prática da atenção plena, o Zanshin, estimulava a região pré-frontal do cérebro, a sede da clareza, do planejamento e da ação consciente. Quando você retorna ao agora, Akio, a tempestade se acalma e o guerreiro desperta. A ansiedade, dizia Takeda, é fruto da ativação do sistema de ameaça. A amígdala, pequena estrutura no cérebro, dispara alertas diante do medo e do perigo, reais ou imaginados. Mas não somos escravos dessa reação.
Assim como treinamos os músculos, treinamos o espírito e a mente. O mestre propunha exercícios simples e poderosos. Caminhar lentamente pelo jardim, sentindo cada passo. Ouvir o som distante dos sinos, sem buscar controlar ou entender. Segurar a espada de bambu sentindo o peso exato, sem antecipar o golpe. A prática contínua altera a mente, assim como o gotejar da água molda a pedra com o tempo. A neurociência moderna revela que, ao praticar a presença, aumentamos a liberação de dopamina e serotonina, substâncias ligadas ao bem-estar e à motivação. O treinamento constante fortalece as conexões neurais, tornando a calma e a clareza mais acessíveis mesmo diante do caos. A neuroplasticidade, conceito contemporâneo, é a confirmação científica do que os samurais chamavam de Kaizen, a melhoria gradual e consistente. Cada pequeno esforço, cada momento de atenção, constrói um novo caminho no cérebro e no espírito. Takeda, caminhando ao lado de Akio sob o céu limpo, dizia: "A espada só é poderosa nas mãos de quem não está cego pelo medo." O guerreiro verdadeiro sente a raiva, o medo, a hesitação, mas não se deixa guiar por eles. Ele os reconhece, agradece a lição e retorna ao centro. Assim, Akio aprendia que o autodomínio não era repressão, mas compreensão, que a força não se manifestava na rigidez, mas na flexibilidade diante do inesperado. A cada exercício, a cada queda, a cada retorno ao agora, ele se aproximava do estado de Mushin, a mente como céu aberto, capaz de tudo ver e nada reter. A psicologia do guerreiro, entre o Zen e a ciência, era uma ponte entre passado e futuro, entre o caos e a serenidade. Em noites silenciosas, Takeda conduzia sessões de meditação à luz de lanternas de papel. O mestre explicava que, ao observar os pensamentos sem julgamento, Akio estava fortalecendo as vias neurais da resiliência. O medo é uma onda. Se você tenta lutar contra ela, ela te derruba. Se aprende a surfar, ela te leva adiante. Assim, ciência e tradição se entrelaçavam, mostrando que o caminho do guerreiro era, também, o caminho da mente desperta e do coração tranquilo. Com o passar dos dias, o treinamento de Akio tornou-se um ritual de entrega, paciência e persistência. Antes do sol nascer, já estava no pátio de terra batida, onde o frio da manhã cortava a pele e obrigava o corpo a despertar. Os exercícios eram simples, mas extenuantes. Cortar a mesma folha de bambu centenas de vezes, manter posturas firmes até que os músculos ardessem, caminhar em círculos pelo jardim de pedras em silêncio absoluto. O suor escorria pelas têmporas, misturando-se ao orvalho, enquanto o corpo vacilava e, por vezes, cedia ao cansaço. A cada queda, Takeda estava ali, observando com olhos atentos e calmos. Quando Akio tropeçava, o mestre não o erguia, mas também não o deixava sozinho. Levante-se. O caminho só se revela para quem insiste. Um samurai não é aquele que nunca cai, mas o que sempre se põe de pé. Essas palavras, repetidas como mantras, começaram a enraizar-se no coração do jovem guerreiro. O desafio maior não era físico, mas mental. Havia manhãs em que Akio sentia a raiva ferver por dentro, impaciente com a própria lentidão. Em outras, era a dúvida que sussurrava: por que continuar? Takeda, então, pedia-lhe para olhar o horizonte e respirar fundo. Cada nuvem que passa não apaga o céu. Cada emoção é passageira, mas você permanece. Com o tempo, pequenas vitórias começaram a surgir. Akio conseguia manter a mente focada por instantes mais longos, a respiração se tornava mais profunda, o corpo respondia com mais precisão aos comandos. O que antes era apenas suor e dor, agora era também autoconhecimento. A cada novo corte no bambu, sentia o presente se expandir. A cada passo no jardim, percebia pensamentos dissipando-se como o nevoeiro ao sol. Certa tarde chuvosa, Takeda propôs um exercício diferente. Pediu que Akio, vendado, caminhasse pelo templo, guiando-se apenas pelo som da água e do vento. No início, o medo do erro era paralisante. Tropeçou, quase caiu,
mas aos poucos aprendeu a confiar nos sentidos e no próprio instinto. Quando retirou a venda, seus olhos estavam marejados, não de dor, mas de surpresa. Havia atravessado o pátio sem se perder. O mestre sorriu. Quando você se liberta do excesso de controle, descobre uma força que não depende da visão, mas da presença. A confiança nasce na escuridão, não na certeza. Ao entardecer, Áquio sentava-se sozinho diante do lago, contemplando as carpas e a superfície plácida da água. Notava que aquilo que parecia impossível no início, domar a mente, perseverar apesar das quedas, encontrar paz em meio ao esforço, estava, pouco a pouco, tornando-se parte de si. O treinamento deixou de ser um fardo e passou a ser fonte de energia. Cada pequeno progresso era celebrado no silêncio do espírito, como um sino tocando ao longe. Em uma manhã envolta em névoa, Takeda entregou a Áquio um ramo de cerejeira, símbolo da impermanência. Assim como a flor cai no tempo certo, também o guerreiro aprende a aceitar o ciclo de cada estação dentro de si. Áquio compreendeu então que a transformação não era uma linha reta, mas um círculo de tentativas, quedas e renascimentos. O suor, a queda, a repetição e o silêncio tornaram-se mestres ao lado de Takeda. E, no coração do jovem samurai, a esperança de que a verdadeira vitória era, na verdade, o caminho, e não a chegada. Ao cair da noite, uma tempestade se abatia sobre o templo. O vento assobiava entre os pinheiros, trovões faziam vibrar as paredes antigas, e a chuva tamborilava no telhado como um exército invisível. Takeda chamou Áquio ao dojo, onde apenas uma lanterna tremulava, lançando sombras dançantes sobre o chão de madeira polida. O mestre, de pé, aguardava em silêncio. No centro do dojo, repousavam a espada ancestral de Áquio e um pergaminho antigo, desenrolado sobre o tatame. Takeda fez um gesto para que Áquio se aproximasse. O jovem samurai sentiu o coração acelerar, as mãos suadas, o frio percorrendo a espinha. O mestre falou com voz grave. Esta noite não há inimigos externos. O que resta é o que carregas dentro. Áquio ajoelhou-se diante da espada. O reflexo da lâmina mostrava não apenas seu rosto, mas todos os medos e fracassos que o acompanhavam desde a infância. O dojo parecia encolher ao redor dele, como se o universo inteiro se resumisse àquele instante. Lembrou-se do olhar do pai, das quedas, das noites em claro, do peso das expectativas. O medo ressurgia, mas agora era diferente. Não era mais um monstro oculto, mas uma presença conhecida. Takeda sentou-se à sua frente, olhos fixos nos de Áquio. O medo é o guardião da porta. Só atravessa quem o reconhece e o honra. Não lute contra ele. Convide-o a sentar-se ao seu lado. O jovem samurai fechou os olhos. Inspirou profundamente, sentindo o cheiro da madeira molhada, o som da tempestade, o calor da lanterna. Em sua mente, as lições do mestre ecoavam. Cada emoção é uma nuvem, cada pensamento uma onda. Deixou que o medo se manifestasse, sem tentar afastá-lo. Sentiu o corpo tremer, mas não recuou. Permaneceu ali, inteiro, vulnerável, respirando junto com a tempestade. Takeda então se levantou e, com um movimento lento, desenhou um círculo invisível ao redor de Áquio com o bastão de bambu. Este é o teu espaço sagrado. Aqui não há julgamento. Aqui tudo o que és é aceito. Aos poucos, Áquio sentiu as lágrimas escorrerem, não de fraqueza, mas de alívio. O peso do passado começou a se dissolver. O medo, antes paralisante, tornou-se apenas mais uma presença no dojo, como o vento ou a chuva. Ele abriu os olhos e, pela primeira vez, olhou para a espada não como um fardo, mas como uma extensão de si mesmo. Takeda sorriu com ternura. A coragem não é a ausência do medo, mas a escolha de permanecer, mesmo quando tudo treme. O verdadeiro guerreiro dança com suas sombras, não as esconde. Áquio levantou-se, sentindo-se inteiro. Pegou a espada, não para lutar, mas para honrar o caminho percorrido. A tempestade lá fora começava a ceder.
O dojo, antes envolto em sombras, agora parecia mais amplo, iluminado por uma luz suave que vinha de dentro. O mestre se aproximou e, em voz baixa, sussurrou: "O caminho está aberto. Caminhe, Akio, com o coração desperto." Naquele instante, Akio compreendeu. A verdadeira vitória não era sobre o medo, mas sobre a ilusão de separação. E, finalmente, tornou-se um com a tempestade, com o silêncio e com a própria essência. Ecos da jornada de Akio ressoam até hoje, pois sua travessia interna é o espelho das batalhas silenciosas que milhões travam em pleno século XXI. Em um mundo de notificações incessantes, pressão por desempenho e ansiedade crescente, a arte do autodomínio e da presença tornou-se uma necessidade vital. O que Takeda ensinou ao jovem samurai é, na verdade, um roteiro de transformação acessível a qualquer um disposto a trilhar o caminho da coragem e da clareza. Nos dias atuais, a tempestade não vem em forma de trovões, mas de cobranças, preocupações e distrações. O dojo moderno pode ser o escritório, a sala de aula, o lar, qualquer espaço onde o desafio é ser inteiro, mesmo quando tudo ao redor exige fragmentação. A espada já não é de aço, mas pode ser a palavra, a decisão, o gesto de compaixão diante do conflito. A ciência contemporânea confirma e expande o que os antigos já intuíram. Neurocientistas demonstram que práticas regulares de atenção plena, mindfulness, respiração consciente e autoobservação remodelam o cérebro, fortalecendo as vias da resiliência, da empatia e do foco. O ciclo de tentativas, quedas e renascimentos é, hoje, reconhecido como a base do desenvolvimento da mente resiliente. A impermanência, simbolizada pela flor de cerejeira, é uma verdade biológica. Todo estado emocional é transitório, e o crescimento vem da aceitação do fluxo. Para trazer a filosofia samurai e as descobertas da neurociência para o cotidiano, propõe-se um método prático, inspirado nos passos de Akio. 1. Crie seu espaço sagrado. Reserve todos os dias um breve momento e um lugar onde possa se recolher sem interrupções. Pode ser um canto do quarto, uma cadeira na varanda ou um banco de praça. O importante é a intenção de presença. 2. Respire com consciência. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e direcione toda a atenção à respiração. Inspire e expire lenta e profundamente, notando as sensações do ar entrando e saindo. Se pensamentos surgirem, apenas observe-os e volte gentilmente ao fluxo do ar. 3. Observe sem julgar. Permita que emoções, medos e dúvidas surjam sem tentar reprimi-los ou rotulá-los como bons ou ruins. Reconheça cada sentimento como uma nuvem diante do céu da mente. Dê boas-vindas ao que vier, sabendo que tudo passa. 4. Haja com intenção. Ao enfrentar decisões ou desafios, pause. Pergunte-se: estou agindo a partir do medo ou da presença? Escolha responder e não apenas reagir. Pequenas ações conscientes moldam grandes transformações ao longo do tempo. 5. Pratique o Kaizen pessoal. Celebre cada progresso, por menor que seja. Valorize cada tentativa, cada retorno ao momento presente, cada superação das pequenas quedas do dia. O aprimoramento constante é mais importante do que a perfeição. 6. Honre seus ciclos. Aceite os altos e baixos emocionais como parte do crescimento. Assim como Akio recebeu o ramo de cerejeira, lembre-se de que toda estação tem sua beleza e seu fim. Não apresse a primavera, nem tema o inverno. 7. Compartilhe a sabedoria. Leve a presença e a compaixão para os outros. Um gesto de escuta atenta, uma palavra de apoio, um silêncio respeitoso em meio à turbulência, já são atos de um verdadeiro guerreiro moderno. 8. Cultive o silêncio. Encontre, ao menos uma vez por semana, um momento para simplesmente estar sem fazer nada. Sente-se, observe o ambiente, sinta o corpo, escute o mundo ao redor. No silêncio, as maiores respostas podem emergir. Assim, a arte samurai,
aliada à ciência da mente, se torna caminho acessível a todos. O método não exige templos ou mestres externos, apenas a decisão de olhar para dentro, de acolher as próprias tempestades e de reconhecer que cada respiração é, em si, um ato de coragem. O tempo escorre suave sobre o templo, como um rio que carrega folhas de cerejeira ao mar distante. Akio, sentado na soleira de madeira, contempla o jardim banhado pela luz dourada do amanhecer. No silêncio, as maiores respostas podem emergir. Assim, a arte samurai, aliada à ciência da mente, se torna caminho acessível a todos. O método não exige templos ou mestres externos, apenas a decisão de olhar para dentro, de acolher as próprias tempestades e de reconhecer que cada respiração é, em si, um ato de coragem. O tempo escorre suave sobre o templo, como um rio que carrega folhas de cerejeira ao mar distante. Akio, sentado na soleira de madeira, contempla o jardim banhado pela luz dourada do amanhecer. O ar está impregnado do aroma da terra molhada, e cada respiração é um lembrete da impermanência e da renovação. O ramo de cerejeira ainda repousa em seu obi, símbolo de tudo o que caiu e renasceu dentro de si. O silêncio, antes temido, agora é abrigo. Seus olhos, antes turvos de dúvida, refletem a calma dos lagos antigos. O dojo, outrora palco de batalhas internas, tornou-se santuário de paz. Akio sente o pulsar da vida em cada som do jardim, a dança das carpas sob a superfície, o sussurrar do vento entre os pinheiros, o eco distante de um sino. Ele ergue a espada, não como desafio, mas como homenagem ao caminho trilhado. O aço reluzindo não a glória da vitória, mas a profundidade da presença. Takeda observa à distância, sorriso contido, reconhecendo no discípulo o nascimento de um novo mestre. O ciclo se fecha e se abre, como as estações, como o próprio coração. Akio se levanta e, ao caminhar entre as pedras, deixa pegadas leves, como quem dança com a terra. Cada passo é uma celebração silenciosa da jornada, um tributo ao esforço, à queda e ao renascimento. O sol desponta no horizonte, dourando o mundo e a alma. Akio sente o calor na pele, a energia renovada em cada célula. Ele se recorda das palavras do mestre. A verdadeira vitória é a jornada, não o destino. E compreende, finalmente, que não há chegada, apenas o eterno retorno ao agora. O caminho do samurai é o caminho de todos que buscam sentido, coragem e serenidade em meio ao caos. No jardim, Akio se ajoelha diante de uma pequena pedra, traçando com o dedo um círculo na areia. O gesto é simples, mas carrega o peso de tudo que foi aprendido: disciplina, aceitação, compaixão. O círculo se desfaz com o vento, mas a lição permanece gravada na alma. Ele se levanta e, com um último olhar para Takeda, agradece em silêncio. O mestre responde com um aceno, olhos marejados de orgulho e respeito. O templo desperta lentamente. Monges caminham em silêncio, pássaros anunciam o novo dia. Akio parte, levando consigo não apenas a espada, mas a certeza de que o dojo agora é interno, um espaço de clareza, coragem e compaixão que pode ser acessado a cada respiração. Ele caminha pela trilha de pedras, sentindo a leveza de quem já não foge das próprias sombras, mas as integra ao próprio passo. No portão do templo, Akio para e contempla o mundo além dos muros. O vento traz consigo promessas de novos desafios, mas também a confiança de que está pronto. Ele sorri, não com arrogância, mas com humildade. A jornada continua, e cada instante é uma oportunidade de recomeçar. Que você, como Akio, possa erguer sua espada interior com coragem e compaixão. Que encontre, no silêncio e na presença, a força para atravessar suas próprias tempestades. Inscreva-se para seguir essa trilha conosco e nunca caminhe sozinho. O caminho está aberto. O agora é o seu dojo, e a cada passo a vida se revela como uma arte, a arte de simplesmente ser. O portão do templo permanece entreaberto.
e o rastro deixado por Akio se mistura ao orvalho da manhã. Lá fora, o mundo segue seu curso. Aldeões despertam, crianças correm entre as plantações, e o som distante das flautas anuncia um novo ciclo. Mas algo invisível mudou, não só em Akio, mas em todos que testemunharam seu percurso, mesmo que em silêncio, mesmo que apenas pelo reflexo de sua coragem. Takeda, ainda contemplando o jardim, recolhe a folha caída de uma cerejeira e a deposita suavemente sobre a água do lago, observando os círculos que se formam e se expandem. Assim é a influência de um espírito desperto reflete, discreto, mas eterno. O mestre sabe que a jornada de Akio ecoará por outros corações, inspirando passos firmes, mesmo em trilhas de incerteza. O vento traz consigo o aroma do incenso e a lembrança de todas as gerações que, como Akio, buscaram sentido no silêncio e coragem no desconhecido. Akio caminha pela trilha de pedras, sentindo sob os pés a textura úmida da terra e o frescor do novo dia. Cada passo é uma reverência ao caminho, não à chegada. Ele cruza o portão, mas carrega consigo o templo, não como lugar, mas como estado de espírito. O mundo à sua frente é vasto, imprevisível, mas agora ele sabe. O dojo é onde estiver. O mestre é o silêncio atento. A espada é a presença. Ao longo da estrada, Akio encontra viajantes, alguns cansados, outros ansiosos, todos em busca de respostas. Ele não oferece soluções prontas, mas escuta com atenção, compartilha o que aprendeu sobre cair e levantar, sobre aceitar a impermanência e cultivar a compaixão. Suas palavras são poucas, mas seu olhar transmite a serenidade de quem já enfrentou e acolheu as próprias sombras. Em cada aldeia por onde passa, deixa sementes de esperança, um gesto de respeito, um ensinamento sutil, um convite ao silêncio. As estações mudam. O inverno cobre os campos de branco, a primavera explode em cores, o verão traz tempestades e o outono folhas douradas. Aqui o segue, ora só, ora acompanhado, mas sempre em comunhão com o caminho. Em noites de lua cheia, senta-se à beira de rios, observa o fluxo da água e relembra as palavras do mestre. A vida é movimento e o coração do guerreiro é feito de entrega. Takeda, no templo, percebe que o ciclo se completa. Novos discípulos chegam, atraídos pelo rumor de um samurai que venceu não batalhas externas, mas a si mesmo. O mestre os recebe com a mesma serenidade. Repete os rituais, planta novas cerejeiras. Sabe que cada geração precisa encontrar o próprio ritmo, cair e levantar, até compreender que o verdadeiro dojo é o instante presente. No fim de uma longa jornada, Akio retorna ao templo, não como discípulo, mas como aquele que agora compreende o valor do silêncio e da escuta. Ele se ajoelha diante do lago, observa o reflexo do céu e sorri. Takeda se aproxima, coloca a mão em seu ombro e diz: "O ciclo nunca termina, apenas se transforma." E assim, a lenda do samurai que dançou com o medo, que fez do silêncio morada e da presença espada, perpetua-se nas histórias contadas ao redor das fogueiras, nos sussurros dos monges e no pulsar de todos aqueles que ousam transformar a si mesmos. O caminho não termina, ele se renova, sempre, a cada passo. Que a arte de simplesmente ser, celebrada nesta jornada, inspire outros a iniciarem a sua. O dojo é o agora. O convite está feito. Siga, respire, transforme. E lembre-se, mesmo no silêncio, você nunca está só.